Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do Tropa Dercy. Eu sou o André e na minha opinião, o bom quadrinho é aquele que quando você vira a sua última página já dá aquele sentimento de saudade. E é com essa frase que eu convido você, ouvinte, e convoco a tropa para essa bela jornada que vai ser esse podcast de hoje. Fala galera, aqui é o Pedro. 2 pessoas gostarem de flan de baunilha não é motivo suficiente para ficarem juntas para sempre. Alô garotada, o Roberto chegou. Falar de quadrinhos, vambora. Eu tava segurando pra não rir durante. Que foi isso? Vai ser assim mesmo, Beto? É, pô. Deixa, o Beto é o caos aqui dentro da tropa. A gente tá meia hora conversando antes de começar a gravar pra botar ordem no bagulho e o Beto vem e faz isso. Vem e alopra. Ué, mas já é só uma apresentação, pô. Maravilha, meus amigos! Hoje é um dia de podcast maroto. Aquele podcast que é o de Várzea, é o podcast de quadrinho, né? Aquele que a gente não sabia o que falar. Exatamente. Mas não, exatamente não. Na minha opinião, é um dos podcasts que eu mais gosto de gravar. E eu espero que seja assim, esse podcast, quando você terminar de escutar ele, você vai sentir saudade dele. Como foi a minha frase de entrada aqui, senhores. Vamos falar de quadrinhos, mas dessa vez nós vamos inventar uma nova moda. Por que uma nova moda? Porque nós já falamos de quadrinho aqui no Tropa Dercy, senhores. Vamos falar daqueles quadrinhos que a gente coloca eles como quadrinhos autorais, senhores. Seria esse o melhor termo pra ele? Eu ainda prefiro quadrinhos dentro da curva. Eu não quero colocar isso, quadrinhos dentro da curva, porque o que eu vou falar a maior parte é fora da curva, cara. Então eu acho que é mais aquele quadrinho autoral mesmo. Talvez, sei lá, uma indicação ou outra que vai fugir um pouco da métrica do que é um quadrinho autoral, que é o cara que escreve e desenha o quadrinho, né? Então, bom, vamos lá, galera. Eu espero que vocês gostem bastante aí das nossas indicações. Não seria uma indicação, seria, sei lá, um comentário de uma coisa boa que a gente leu e a gente quer passar a experiência pra vocês. Japan. Eu gostaria de chamar aqui o nosso querido Beto, o tornado que é na Tropa Dercy. Essa loucura que é essa figura, porque nada melhor do que ele pra falar sobre quadrinhos, que afinal ele trabalha com isso, né? Então vamos lá, Betão, traga o seu primeiro quadrinho aqui pra gente. Vamos lá, saindo do forno, hein, cara, pra começar, falar sobre uma biografia do Pedrão aí, cara. Oi? Um mangá, o Gon Come e Dorme, cara. Olha aí! Conhece, André? Conhece? O Pedro conhece, né? Não, nunca li. Eu sei qual que é, mas nunca li. Eu conheço o Pedro, que come, dorme e edita podcast. Tá vendo aí, ó? O Pedrão na área. Então vamos lá, pessoal. O Gon, ele foi editado aqui pela Conrad, tá? Chegou a sair em torno de 3 álbuns. E tem muito mais lá fora, né? Não chegou a sair tudo aqui. O que ele é muito interessante, o Gon? Ele é um mangá que ele não tem balão, não tem fala, não tem nada. O Gon, ele é completamente arte. Ele é 100% narrativa gráfica. Então, por essa ideia, você já tem que ter uma noção que o cara realmente desenha muito. Porque ele vai falar só com a arte, né? Qual que é a história principal aí? É um Tiranossauro Rex, né? De certa forma, um bebê, né? Ele é bem pequeno, mas ele é extremamente bravo, mal-humorado e tem uma força enorme, cara. Então, as histórias dele sempre vai rodar em torno de ele fazer confusão com os outros animais. É muito bacana, cara, é muito bacana porque o autor, ele consegue fazer uma expressão facial dos animais parecido com o ser humano, que você já olha pro animal, você já sabe o sentimento que ele quer passar. Isso é demais, cara. A arte dele representa, assim, de uma forma que realmente balão nenhum é necessário na história. Ele não tem nada a ver com o Horácio da Turma da Mônica, não, né? Talvez só a época que se passa, que é dos dinossauros.
Mas não tem nada. Cara, tem uma das histórias, por exemplo, que ele vai... ele tá dormindo no meio da savana e um leão vai mexer com ele. Então ele fica com raiva do leão, que o leão acordou ele dá uma mordida na cabeça do leão e ele passa a história inteirinha em cima do leão, cara. E o leão destroçando a savana inteira, querendo tirar ele lá de cima, né, cara? E imagina a humilhação pro leão, que é considerado o rei, né? Tendo um dinossauro daquele tamanhozinho em cima dele com uma puta dor. E uma curiosidade que tem também, ele fez um sucesso bem grande, apesar de ter pouco material aqui publicado no Brasil. No jogo Tekken, ele é um dos personagens secretos lá do Tekken, né? Uma das versões do Tekken. Sério? É sério. Se você for pegar uma versão antiga do Tekken, você consegue jogar com o Gon lá, cara. Você olha pra cara dele, cara, você fala assim, puta... O que esse dinossauro baixinho vai fazer, cara? Mas ele é o diabo, cara. Ele é o diabo. Olha aí, cara, que essa foi interessante. Eu jamais ia imaginar uma parada dessa daí. Porra, legal. Isso aí eu já vi bastante na banca, mas nunca me despertou interesse, assim. Mas agora você falando, parece que é bom o negócio mesmo. É muito legal porque é uma leitura gostosa, é uma leitura rápida, né? Qualquer um pode ler ele e, assim, eu não sei se usa a expressão ler. Porque ler precisa de texto, né? É verdade. Então, na verdade, você vai folheando, cara. Mas é uma leitura muito prazerosa. O Gon é uma pena que não tenha saído mais material aqui. Eu espero que, de repente, uma outra editora aí possa relançar, né, os álbuns ou lançar alguma coisa inédita. Porque esse material que só tem narrativa gráfica, aqui no Brasil sai muito pouco. Tem poucas coisas que a gente pode citar nesse tipo de material. Sim. E isso é um recurso muito legal, cara. Muito bacana. Espero também que, de repente, no futuro tenha uma animação do Gon aí, porque é muito interessante. Seria mesmo. Olha, que legal. Eu vou falar da minha, que foi uma coisa assim, foi destino eu ter que ler essa HQ. Na verdade, o nome da minha HQ é Uma Noite em Inferno, do Davi Calil. O Davi Calil é um quadrinista brasileiro, certo? E essa HQ tem uma história muito bacana de eu ter conseguido ela com o Beto. Consegui lá na banca do Beto, no sebo, né, no Universo Fantástico. Olha aí, que propaganda perfeita, hein, Betão? Ô, louco, em primeira mão. Mas eu não entendi por que você teve esse material na sua mão, sinceramente, porque ela é uma HQ que tá esgotada aqui, o pessoal é doido pra ter ela. E é o seguinte, Uma Noite no Inferno, nada mais nada menos que ela traz um conto, uma história que envolve, olha aí, olha os protagonistas dela, Vicente Van Gogh, Paul Gauguin, Toulouse-Lautrec, Gustave Klimt e Francisco de Goya. Todos esses caras, eles eram pintores, né? Já começa aí, né? O Van Gogh, que deve ser o mais conhecido, né? Pela galera aí. E eram, na verdade, eles são inspirações pro próprio o Davi Calil, que teve uma ideia de colocar todos eles juntos e num conto muito, mas muito interessante, que ele é inspirado num clássico da literatura brasileira, que é Uma Noite na Taverna, do nosso escritor aí que morreu muito cedo, que é o Álvares de Azevedo. Não sei se o Beto já teve contato com esse livro. E é o seguinte, senhores, tudo isso se passa num cabaré chamado L'Enfer. E esses pintores, né, esses artistas se encontram nesse cabaré, e eu não quero dar muito spoiler, né, eles se encontram no cabaré e no meio de bebedeira, de uso de entorpecentes aí diversos, muito absinto, eles fazem uma competição entre eles para quem vai contar a história mais bizarra possível. E o vencedor vai levar uma caveira, sei lá, que é também uma coisa que eu não quero dar muito spoiler. O quadrinho, ele tem um traço puxado para um traço para criança, sabe? Mas não tem nada para criança nesse quadrinho, viu? Eu já começo a falar para vocês. Ele tem terror, tem cena de sexo, tem nudez,
tem assassinato, tem tudo. E as histórias dos pintores é muito bizarras. São muito bizarras, mas são muito interessantes. Bom, pra galera que curte esse tipo de quadrinho autoral e curte esse tipo de história, eu super recomendo. E já deixo aqui pra vocês, com certeza Uma Noite na Infer pra mim, de Davi Kalil, vai ser um dos melhores quadrinhos que eu li esse ano, com certeza. Olha só. Ô André, então é uma história pra adulto, né? Isso daí só a arte que lembra um pouco então pra criança, né? Sim, eu esqueci de falar. Eu me empolgo muito das coisas. Sim, galera, é mais de 18, tá? É um quadrinho aqui que chegou pela editora Amino e com certeza a Amino vai reimprimir ela, tá? É um capa cartão, o papel é muito bom, a colorização, porra, é sensacional, entendeu? Foi publicada agora, ela é muito recente, 2016, então ela tem um ano só, e vendeu assim horrores, e eu espero que a Amino aí venha relançar, espero que alguém aí da Amino escute a gente e lance aí Uma Noite na Infer aí, que é pra galera que acompanha o pessoal de quadrinho no YouTube, ou eu não cheguei a escutar muito em podcast isso, talvez o Tropa tá sendo o primeiro a falar sobre Uma Noite na Infer, mas a galera do YouTube elogiou muito esse quadrinho, então ano passado eu tava no top 10 de muitas listas aí. E com certeza ele vai estar no meu desse ano. Ó, e pra galera que tá escutando aí, às vezes bate aquela curiosidade, aqui a gente não combina nada, ninguém sabe o que o outro vai falar, tá? A gente manda tudo de surpresa aqui, e até agora eu vou ter que pedir emprestado esse álbum aí pro André, pô. Porque verdade. Levou lá da minha banca, eu falei, agora deixou com vontade, vou ter que emprestar. E o mais impressionante é que eu cheguei sem querer lá, num dia passando por lá, e tinha acabado de chegar, assim. E eu tava num podcast ao vivo ali com o pessoal, que eu sempre troco uma ideia com quem tá ali, né? E aí o Beto tava falando e meu olho sem querer passou assim, e eu só vi metade da HQ. Eu falei, Beto, separa essa daí que eu vou levar. Não perguntei o preço. Foi isso mesmo. Separa que eu vou levar. E o Beto, sabe, nem entendeu, e falei, não, essa daqui, pode pôr essa daí, depois você me passa o preço, eu tô indo embora. Porque eu queria botar na mochila e ir embora rapidinho, cara. Vamos lá, Pedrão, sou curioso pela sua, vambora. Então, vamos lá, primeiro eu tenho que avisar que essa HQ, ela não se encaixa tanto assim nessa proposta nossa, mas é preciso falar dela hoje, né, em especial. Ontem a gente perdeu aí o grande mestre Jorge Romero, né? Hoje é dia da gravação, 17 de julho. Ele faleceu ontem, né? Então eu trouxe aí pra homenagear ele o Império dos Mortos, que deve ser provavelmente um dos últimos trabalhos dele, que é roteiro dele com arte do Alex Maleev. A primeira versão dela, o volume 1, né? O volume 2 já não tem mais. O volume 1, eu só li o volume 1, o 2 eu não peguei. Tá. É porque eu já li o volume 2 já. É isso que eu tô falando. E eu achei até interessante a proposta. Eu não sou muito fã do gênero de terror, né? Eu já comentei aqui com vocês. Não sou muito fã, mas por ser roteiro dele, né, quando eu vi a capa, eu falei assim, não, esse merece, né, atenção. E aí eu peguei e é bem interessante, cara, é uma Nova York que não tá sobrevivendo, ela tá convivendo com os zumbis, né, que invadiram Nova York. E ela organiza jogos com os zumbis lá pra entreter o povo. É uma Nova York pós-apocalíptica, né? E só que lá no meio tem uma pegada de uns... Ele mostra que tem os vampiros também. Então não são só os zumbis, os monstros que tem no meio da história. E eu achei a proposta bastante interessante, assim. Mas eu não tive dinheiro pra pegar o segundo volume, pra falar a verdade, viu? Olha, Pedrão, a proposta do quadrinho é bem legal. Principalmente o primeiro volume... Me agradou bastante. Mostra todo um cenário de apocalipse zumbi, né, no caso, entre aspas, e mostra a sociedade correndo solta, e no meio disso nós temos vampiros. Exato. E aí, porra, como assim vampiros, cara? Né? E aí eles começam a desenrolar essa ideia
de que os zumbis, eles estão num estado de zumbi e eles estão desevoluindo o lance do zumbi. Tem quase meio que criando uma consciência. Até que uma das coisas mais interessantes que mostra é que alguns zumbis eles ficam com resquícios de memória, né, de quando eles estavam vivos. E aí depois o gibi começa a mostrar que eles estão recuperando essa memória, né? Alguns zumbis chegam a ter consciência e tal. E acho muito legal a forma que ele mostra isso, que o pessoal tá passando na rua, e aí tem um zumbi que fica o dia inteiro na frente de uma loja varrendo a rua, assim, que ele tá no automático, sabe? Isso eu achei um dos detalhes que me pegou, assim, quando eu comprei. Mas o que eu não curti foi que quando começa a entrar o vampiro, eu falei, ih, tá vindo muita coisa aí, sabe? Não sei como é que ia desenrolar, mas eu preciso ler o resto pra poder ter uma opinião mais firme, mas a proposta me chamou bastante atenção. Não, eu acho que ela se encaixa perfeitamente no contexto da nossa gravação de hoje. Uhum. Sim, ela é uma HQ praticamente autoral. Tudo bem que tem uns superstars e tudo mais. Ela foi publicada pela Marvel lá fora e aqui também pela Marvel Panini. Foi até pra mim um gostinho de Marvel Max na parada, né? Foi. Que deu pra gente. Mas eu acho bem interessante o jeito que o Romero pensou de incluir os zumbis e os vampiros sabe, fazem os zumbis acontecer. Então é uma coisa meio doida que... Vamos ver, saíram 2 volumes e eu não fui muito atrás. Eu comprei os 2 volumes, porque eu realmente sou super fã do Romero, mas o segundo ele cai bastante. Já cai? Bastante. Ah, que pena. Ele cai bastante, mas não é uma coisa assim que a gente pode falar, meu Deus, que bosta, não, ele cai, mas dá pra legal. Eu não sei até se eles vão fechar. Eu vi assim, o primeiro volume saiu em novembro de 2015 e o segundo foi sair também no final de 2016. Então, pela lógica aí, final do ano agora, a gente pode esperar um terceiro volume. Vamos ver. Vamos lá, Betão, puxa mais uma aí que a galera quer te escutar. Vamos lá, pessoal. Agora vamos para as terras europeias, cara. Ou para o velho mundo. Eu vou comentar agora de um quadrinho chamado Borgia. Os senhores devem conhecer. Aí, que safadinho. Nilo Manara na área. Então, pessoal, o Manara aí, até como o André comentou, né, os quadrinhos geralmente que ele desenha, e muitos ele faz o roteiro também, né, são envolvidos na área do erótico, né. Só que o que acontece? O Borgia, ele é uma história histórica. Ela é fundada em fatos reais. Para quem não sabe, o título do quadrinho, Borgia, na verdade é o nome da família de um dos papas. Se passa a história no século XV, onde o Rodrigo Borgia, tá? Ele é um cardeal que tá louco para conseguir chegar ao cargo de papa. Então ele vai fazer de tudo, e tudo, quando eu falo, é tudo realmente, né? Os Borgias, eles são considerados a primeira família mafiosa do mundo. Então isso já dá para ter uma ideia da onde eles vão chegar, né? O papa atual da época, ele já tá só o pó da rabiola, tá parecendo o Roberto. Abriu o bico, cara, né? E o Rodrigão lá já tá de olho na parada já, né? Ele falou, opa, cara, ó, agora é a hora de eu acender aí, né? Só que ele é mal visto pelos outros cardeais, né? E ó, a cúpula lá tem que se reunir e tem que ter a maioria tem que eleger o cardeal, né? E ele sabe que por popularidade ele nunca vai conseguir. Então a partir daí começa já as falcatruas, né, dele. Ele usa a filha dele, né, e o filho para poder conseguir ascender ao Papa. Como? A filha dele simplesmente ele cede a um dos cardeais, né? Ele manda a filha dele no quarto dos cardeais e ele já deixa bem claro, né, que aquela noite com a filha dele vai ser em troca de um voto.
O filho, ele manda atrás da família de um cardeal pra ele fazer uma certa pressão e também conseguir voto. Bom, enfim, não vou ficar muito preso aos detalhes da história, né? Pra história, quem quer saber a história vai no Wikipedia, né? Exatamente. Mas assim, é dividido em 4 volumes. Logo no primeiro volume, é óbvio que ele consegue chegar ao cargo de Papa, né? E aí não para mais. Esse Papa, ele consegue fazer as coisas mais deploráveis da história papal de todos os tempos, né? Ele faz uma espécie de Sodoma e Gomorra em Roma. Guerra, ele é louco por guerra, né? Então, assim, aonde ele pode provocar uma guerra, ele provoca. Tudo que um Papa não deve fazer, ele faz. Bom, e tá aí um quadrinho que realmente eu quero ter na minha estante aí no futuro. Como eu digo, eu vou sempre dropando e vou deixando. Já consegui algumas coisas do Manara, mas Borgia é uma coisa que eu almejo já faz um tempo já, viu? Não vou mentir pros senhores. Eu também, desde que eu vi a primeira vez, fiquei interessado e até hoje eu não peguei pra ler ainda. Isso aí tá na lista já também. E o muito bom é porque, assim, o quadrinho europeu, em geral, né, não vou falar todos, ele não tem aquela certa pressão que o mercado oriental, japonês, né, e o americano tem de entregar no prazo, né, tanto que o Borgia, ele foi feito em muitos anos, né, e de uma forma, assim, bem tranquila. Eu só fiquei um pouquinho chateado, o 4º volume eu acho que ele acelerou demais, sabe, eu acho que poderiam ter feito mais alguns volumes pra história ficar muito mais, assim... redonda e com conteúdo que foram os 3 primeiros. Mas não desmerece, pode pegar a obra, que é muito boa. O Manara, como sempre, as mulheres são lindas, desenhadas por ele, mas tá bem suave, sabe? Não tá nada apelativo, às vezes o pessoal vai achar que tá muito erótico. Não, tá bem leve. O foco não é a putaria, né? É a história, né? Isso, nem um pouco. Mas quando aparece a mulherada, o Manara não se segura, não, cara. Pô, maravilha. Já que o nosso amigo Beto foi para as Europas, eu também vou pegar esse mesmo navio e também vou trazer um quadrinho europeu e um quadrinho feito por um suíço. O nome desse quadrinho, senhores, é Pílulas Azuis. Azuis? Azuis não. Pílulas Azuis do Frederick Peters. Cara, é um quadrinho que foi publicado aqui em 2015 pela editora Nemo. Ele é um quadrinho de fácil acesso para vocês aí, você consegue ele muito fácil aí em grandes livrarias e caiu na boca do povo rapidamente, principalmente na comunidade do quadrinho, porque ele é, cara, é assim, ó, é um dos quadrinhos da minha vida, assim, cara, para falar para vocês. A história dele, ele é autobiográfico, então é a história do Frederick e da esposa dele. É a jornada do casal desde que eles se conheceram até o nascimento do filho deles. Só que a esposa deles, senhores, ela é soro positivo. Então é uma jornada dele, veja bem, sabe, de adaptação, de quebra de qualquer tipo de preconceito, de amor, assim. Porra, olha o André, um cara romântico. E é verdade, realmente sou um cara romântico. Me ajudou bastante, trouxe conteúdos pra mim, na vida pessoal minha, de reflexão. Principalmente eu, que sou um cara que, graças a Deus, sou casado com Dona Ana e já tô há um bom tempo casado com ela e também me identifiquei várias vezes em várias coisas na jornada desse casal. E você vê, cara, que realmente esse quadrinho, ele é um ato de carinho do Frederick pra esposa dele e dele pra ele mesmo, né? Eu só vejo coisas boas no quadrinho, apesar da história, tem até um quê de trágico na história, mas só tem coisas assim boas, e o que mais eu posso indicar pra galera é o tipo de material que você lê e ele vai trazer uma coisa assim pra você, pra sua vida, que vai levar embora. E é muito legal por ser autobiográfico, de leitura rápida. O traço é preto e branco, é um traço, sabe, é um traço bem carregado, mas o desenho
não incomoda, assim, não é uma coisa assim, meu Deus. É o desenho europeu, né? Pra quem já conhece um pouco de quadrinho europeu, vai pegar o Pílulas Azuis, e esse é o tipo de quadrinho que é como o Mouse, assim, você tem que ler, você tem que ter na tua estante, o cara que é apreciador de quadrinho. Ô André, então pelo visto ele é uma história assim, apesar do drama, ela é positiva e otimista, né? Cara, é super otimista, super positiva, sabe? Tem muita coisa assim que você só vai torcer pelo casal. Você não consegue ter antipatia pelos protagonistas, e a jornada. Uma vez eu contei uma história pro Beto e falei, e eu sempre gosto de sempre voltar nela. O que importa de qualquer coisa não é o final e nem o começo, e sim a jornada. A jornada desse quadrinho, ele é muito bonita e muito edificante, pra falar a verdade. Agora, uma coisa que eu acho interessante você ter comentado sobre essa história, André, que acho que muita gente às vezes não vai ficar com um certo receio de pegar ela, que pensa que deve ser alguma história sobre Viagra, né, cara? Pílulas azuis aí, né? Eu sabia que ia ter piada. Demorou ainda. Eu estava me segurando aqui. Vamos aproveitar esta piada do nosso amigo Roberto e vamos chamar aí mais uma do nosso querido Pedrão. E aí, Pedrão? Que ligação foi essa? Vamos aproveitar a piada do Roberto e chamar o Pedro. Mas é a ligação não, certa, então, já que a gente tá na Europa, pegar um avião de 12 horas aí, só que eu vou falar do HQ do Brasil, não é do Japão, não. Opa, eu tava pensando que ia voltar pro Japão, né? Não, depois que o André falou que eu ia falar só de mangá, aí eu tirei eles da pilha e deixei só o jogo. Fui buscar lá o jogo. Não, vamos lá. Tô censurando. Estou botando regras aqui, hein, mano? Pelo amor de Deus. A gente falou de muito mangá, né? Vamos barrar um pouquinho. Não, mas vamos lá. Eu peguei aqui, não é... Ele tem uma história linear, mas ele é de tirinhas, né? É uma HQ de tirinhas. Que é o Valente, do Vitor Cafag. Não sei se vocês já leram. Olha só, cara, muito legal. Eu tenho aqui 3 volumes e não li ainda. Tá, sabe aquela HQ, aquele quadrinho que tu vai ficando na sua pilha e você um dia eu vou ler? Tá aqui, cara, agora vou escutar, talvez eu vá ler. Você tá perdendo, porque... O Pedro vai atiçar. Quando eu peguei essa aqui, eu peguei meio receoso e tal, mas como eu li o Laços, né, da Turma da Mônica MSP dele com a Luca Faga, a irmã dele, aí eu falei, vamos dar uma chance, né? Aí eu peguei, tava baratinho, eu peguei logo os 4 volumes lá, os primeiros, e cara, o negócio eu devorei, assim, eu li tudo no mesmo dia, é muito legal. É autobiográfico, né? Ele conta meio que a vida do Vitor, só que todos os personagens são animais, né? Então ele é o cachorrinho da capa, aí tem a melhor amiga dele que é uma macaquinha, passa pelas namoradas, os amigos, e ele é nerdão, então ele joga RPG com os amigos dele. E... cara, como que eu vou explicar isso? Ele é um cara muito otimista quando o assunto é amor, sabe? Tanto que o primeiro quadrinho, ele tá no ônibus e ele tá lá sentado, vida de sempre, sabe? Cotidiano. Ele passa no ponto e vê uma gatinha nos 2 sentidos. Muito bom, muito bom. Ele vê a gatinha assim, aí ele olha pra ela e ela tá olhando pra ele. Aí ela sorri. Aí ele, no próximo quadrinho, assim, no próxima tirinha, ele já tá fazendo planos de casar com a menina, sabe? Olha só que da hora. E é muito engraçado. Aí mostra toda a aventura dele pra ele poder, a primeira vez que ele falou com a menina, a primeira vez que ele chama pra sair, e vai passando por todas essas fases, assim, dos namoros dele, né? Cara, é muito engraçado, é muito legal, divertido pra caramba. Os personagens são muito legais. Puta, vale muito a pena essa aqui e é baratinho, né? Eu acho que é na faixa de uns R$15 cada uma aí e dá pra ler tudo numa tarde só. Puta, essa HQ é legal pra caramba. Eu peguei a minha, eu fui até pegar o autógrafo dele lá na CCXP porque essa aqui merece, cara. E saiu quanto volume recentemente, né, Pedro? Saiu. Era pra ter saído na CCXP do ano passado. Eu até conversei com ele lá e era pra ter saído na CCXP e a Panini atrasou, cara. A Panini atrasou, não lançou e ficou, foi sair tem pouquíssimo tempo agora. Ô Pedrão, eu acho que essas histórias assim são bem legais, né?
que elas são suaves, e dá um tom nostálgico também, né? Porque eu acho que muita gente que, assim, na adolescência, tem esses tipos, essas ideias, esses sentimentos aí que você falou que a história reflete, né? Exato, isso que é legal, porque você se retrata muito no Valente, né? Valente é o nome do cachorrinho. E você se retrata muito nele. Não tem uma pessoa que não tenha feito o que ele faz, sabe? Pensar o que ele pensa. Cara, e eu me identifico porque eu sou idiota igual o Valente até hoje, assim. Então, eu gostei muito desse quadrinho, cara. É legal demais. Não se chame de idiota, se chame de romântico. Você é um romântico. Não é nesse ponto que eu quero dizer. É idiota no, tipo, retardado mesmo, sabe? Bom, aí eu não posso te defender tipo, mais. Mongol gigante. Assim. O jeito da pessoa, sabe? Assim, feliz, alegre. Eu sou meio assim, então me identifiquei muito, cara. O Valente, lê. Se você tem aí na estante, lê, porque puta no gibi, cara. E quando você quis definir, por exemplo, o cara romântico que é otimista, eu lembrei dos hips, cara. Eu falei, o cachorro é um hippie. Não. Não, ele é aquele cara sem noção, sabe? Tanto que a minha frase do começo foi do gibi, porque ele conhece essa menina no ônibus e tal, e ele se apaixona loucamente por ela, é louco por ela, compra presente os caramba, e aí depois, quando não dá certo, a irmã dele vira pra ele assim, cara, a única coisa que vocês tinham em comum é que vocês gostavam de flan de baunilha, isso aí não é motivo pra vocês ficarem juntos pra sempre, né? Aí ele olha pra ela assim, e você só me avisa agora? Sensacional, cara, é legal, exatamente. É legal demais. E aí, Beto, o que você traz pra gente aí? Pra qual parte do mundo nós vamos agora? Cara, eu tô animado aí e a gente vai permanecer na Europa, tá, cara? Não, comigo pô, agora... eu tava no Brasil, tu vai voltar pra Europa, então. Nós estamos saindo do Brasil e vamos pra Europa. Isso, eu tava na Europa, aí vocês saíram um pouquinho e voltaram, eu recebi vocês de volta. Então, eu vou falar um pouquinho antes aqui, dar uma prévia, por que eu escolhi ele. O Pedrão sabe aí, né, cara? A Bonelli, eu tinha um certo preconceito com a Bonelli, que é uma das maiores editoras, né, da Europa, da Itália pelo menos ela é a maior, né? Ela edita vários sucessos aí entre Tex, Dylan Dog, Mighty Mister, que muita coisa não sai mais no Brasil, né? Mas chegou a ser editado. Só que, assim, são materiais, cara, muito bacanas. Eu poderia falar de todos aqui, porque me agrada a maioria. Só que eu vou falar um em especial. O Ken Parker. Olha, cara, eu tava saindo da minha boca quando você falou da Bonelli. Eu falei, Ken Parker, ele vai falar agora, de Ken Parker. Só eu acho que a Bonelli não é mais a maior da Itália, porque, se eu não me engano, a Panini é italiana, né? Não, mas eu digo na questão assim, porque a Panini, ela é uma... Ela é mais distribuidora, né, do que... Isso, exatamente. A Bonelli, ela produz o material, né? Uhum. Então é uma questão assim diferenciada, porque a Panini, ela tá dominando o mundo nessa questão, né? Ela publica Marvel, DC na maioria dos países. Só falta ela lançar mangá no Japão, acho. Aí também já vai ser demais, né? Bom, mas vamos lá, gente. Voltando pro Ken Parker aí, ele é um faroeste que compete diretamente com o Tex, né? Então você vai falar assim, o Tex, ele é o faroeste amado aqui no Brasil, né? Lá na Itália também. Só que a proposta do Ken Parker, ela é bem diferente do Tex. Ela também se passa ali no século XVIII, nos Estados Unidos, que é aquele período ali do faroeste, né? Em torno de 1850 até o finalzinho, o início dos anos 900. Qual que é o diferencial do Ken Parker, que você vai ler ele e você provavelmente não vai encontrar nos demais faroestes? Ele não foca na questão de tiroteio, de quem é o mais rápido, quem vai sacar mais rápido, aquela questão de vingança. Não. O Ken Parker, ele é um cara que ele vai conhecer outras culturas. Ele é um desbravador norte-americano. Então, ele vai passar em diversos lugares dos Estados Unidos e ele vai mostrar um pouquinho da cultura de cada local. Numa história específica, ele chega a passar pelo Alasca. E aí lá,
que eu achei muito bacana, que ele mostra que é da cultura do pessoal da região. Eles, quando chega um visitante, a pessoa é casada, e lá o frio é extremo, né? Então ele cede a esposa para dormir com o visitante. E isso é uma questão, assim, se ele fez isso é porque ele gosta muito de você. Por quê? É uma questão, um aconchego, uma amizade muito grande. Então ele cede a esposa para poder esquentar o visitante. E o Ken Parker, ele estranha isso no começo, né? Ele fala, pô, como assim, né? Até eu tô usando a frase do André. O André usa bastante como assim. Como assim, cara? O cara vai mandar a mulher dele pra dormir junto comigo, né? E essas são as peculiaridades do Ken Parker que motiva você assim, a passar as páginas. E ele tem uma ética também bem bacana, né? Ele não é nenhuma historinha do He-Man, não, que tem uma moral no final ali do episódio, né? Mas ele tem uma ética muito bacana, ele sempre vai questionando o que ele encontra. Ele vai encontrar tribos de indígenas ali que eles estão realmente no direito, né? Eles foram invadidos pelos norte-americanos, né? As terras sempre foram deles, né? Só que eles acabam tirando todos os norte-americanos como invasores de terra e que eles têm que matar. É uma guerra que ou mata ou morre, não tem meio termo nisso, né? E o Ken Parker, ele começa a dialogar com o pessoal e falar que não é por aí, né? Eu já usei também essa frase aqui no outro podcast, né? Que ele não cita lá, né, Buda, mas ele fala que você tem que caminhar pelo meio. Os extremos nunca faz bem pra ninguém, né? Pô, o Ken Parker, cara, ele é uma obra disso. Você vai viajar pelos Estados Unidos inteirinho, você vai conhecer vários estados que você nunca ouviu falar, você vai conhecer da cultura, o que eles comem, qual é o histórico, da onde que foram colonizados por franceses, por ingleses. Então, ele é muito rico, Ken Parker. Você está lendo um gibi e você vai ter uma gama cultural através dele muito, muito, muito rica, muito bacana. Então, assim, se você tem preconceito com Wester, tire esse preconceito do lado e leia Ken Parker. Você não vai se arrepender. Olha aí, o Betão trazendo conteúdo da Bonelli, hein? O próprio preconceito com a Bonelli que a galera tem, a galera mais nova principalmente, né? Eu mesmo tinha. E quando o Beto me deu Julia Kendall na mão, cara, aquilo lá puta, que história legal, né, mano? Que história bem feita. Isso aí, esse preconceito que a gente tem com tudo é muito besta, né, cara? E uma curiosidade aí, só pra também falar, o autor, o Giancarlo Beraldi, ele não conseguiu concluir a obra dele pela Bonelli, né? Infelizmente, ele não chegou até o final, mas ele chegou a lançar alguns álbuns depois fora da Bonelli, né? Para poder dar prosseguimento à obra dele. Eu nem coloco tanto assim o lance do preconceito. Eu acho assim que hoje o que mais falta pra gente é o tempo, né? Então é difícil você conseguir ler tudo que você quer. Eu gostaria muito de acompanhar a Tex, até mesmo o Ken Park, mas não, sabe? Então, é tanta coisa mas pra aí, ler, cara. Eu sei. Acaba uma questão de prioridade, né? A gente acaba, às vezes, não dando prioridade pra certas coisas, né? Mas eu acabava sempre deixando de lado também, e aí o Beto ficava insistindo, lê que é bom, lê que é bom. E quando eu peguei, cara, eu devorei. Ele me deu um arco, né, pra eu ler o arco inteiro. E, cara, é muito foda, é muito bom mesmo. E só pra concluir aí também, dar mais uma pincelada já no Ken Parker, ele tem outro diferencial. O Ken Parker, ele evolui. Você vai lendo o personagem e ele vai envelhecendo. Então, ele tem uma evolução. Você não vai... Desculpa, né? Não tô criticando aí pra quem gosta de Tex. A galera pode continuar comprando. É muito bom, tá? Mas o Ken Parker, você sente que o personagem vai ter um fim. Porque ele vai tendo filho... os filhos dele vão crescendo. Então eu acho que isso é muito gostoso, você acompanhar uma série e você vê que o personagem, ele é um humano que acontece com a gente também, né? O tempo vai passando pra gente, né? Tá em alta evolução, isso é bacana. Você vê um super-herói, por exemplo, que quando você lia quando criança, ele era adolescente, ele tá adolescente até hoje, né?
Forte abraço, Homem-Aranha. Não vamos falar mal de Homem-Aranha. Vamos passar a bola aí pro Andrezão, então, aí, André. Eu vou aproveitar aqui e pegar 2 contextos aí que o Beto colocou, que é o... é o caso do preconceito e da pincelada. Olha aí. Vamos pegar o nosso aviãozinho e vamos direto para o Canadá, senhores. Vou falar aqui de um quadrinho chamado Pagando por Sexo. Olha aí! Olha! Sim, senhores, Pagando por Sexo é um quadrinho do quadrinista chamado Chester Brown. Ele é canadense. Ele é um quadrinho muito interessante, já o nome dele já puxa bastante a curiosidade do povo. Ele foi aqui publicado aqui no Brasil em 2012 pela Martins Fontes. Ele é até um quadrinho grossinho, tem uns extras muito bacanas. E é óbvio, né? Vamos lá, do que nós estamos falando? De putaria. Não é de putaria. Sim, achei que era, pô. Em termos, sim. Nós estamos falando também de um quadrinho meio que autobiográfico também. O próprio Chester Brown se retrata no quadrinho. E ele é um quadrinho, na verdade, que trata de escolha. Chester Brown foi um cara que... aqui no quadrinho tá mostrando que ele tem até um trampo razoável, consegue ter uma grana e tudo mais, não é nada muito espetacular como quadrinista, né? Ele tem um relacionamento, eles chegam a morar junto e tudo mais, e aí, cara, o relacionamento vai se desgastando, chega ao fim, e não sei o que aconteceu com a psique, com a cabeça dele, que ele se desapegou a certo ponto da namorada dele trazer, a ex-namorada, trazer o futuro pra morar junto com eles, cara. Com ele junto na mesma casa. E aí um dia ele, conversando com um amigo, falou: eu não preciso mais ter um relacionamento com outra pessoa. Eu não quero mais isso. Eu tenho a necessidade do sexo, então eu vou pagar por isso. E aí, senhores, é a jornada do protagonista no mundo da prostituição, cara. E no Canadá, assim, a prostituição no Canadá. Uhum. E a gente vê de tudo, sabe? E ele começa a planejar a vida dele, tipo, o dinheiro que ele vai gastar. E vocês querem que eu te fale uma grande verdade? Olha que coisa maluca, né? No quadrinho passado, eu falo de um relacionamento, quão bacana que é o cara perseguir o relacionamento. Ir atrás do relacionamento e, sabe, se esforçar. E agora vamos tacar tudo pro alto. Não é tacar tudo pro alto. Agora, contraponto. Eu tô passando um contraponto da coisa também. Que se você é uma pessoa solteira e é uma pessoa definida do que você quer. Eu sempre fui um cara que eu tive várias experiências na minha vida e, como já falei pra vocês, uma fase da minha vida, eu falei, senhores, nessa parte da minha vida estava tropando em outras ondas. E realmente eu quis aí ter algumas outras experiências. E realmente busquei essas experiências, porque na minha cabeça, uma parte da minha vida, da minha jornada, sempre foi ser um pai, um marido, tipo, ter uma família, tá ligado? Esse foi um objetivo meu, e eu me encaixo muito bem no Pílulas Azuis, por isso que é uma coisa que eu tenho, assim, mas lendo o Pagando por Sexo, eu consigo compreender perfeitamente uma pessoa que decide ter uma vida assim, sabe? Eu não tenho essa pretensão de casar e de ter esposa, e eu também não tenho a pretensão de ter relacionamentos amorosos com outra pessoa, porque eu, sei lá, em certo ponto da minha vida eu não quero mais ter esse desgaste de discussão, de como eu me visto, de como eu me porto, aonde nós vamos comer e tal. Não, eu quero escolher minha comida, eu quero escolher minhas roupas, eu quero escolher o meu horário, o meu dia a dia, e eu quero escolher as pessoas com quem eu quero me relacionar sexualmente. Olha aí, eu não sei,
tem o que de genial nisso, cara, se você for analisar. E o legal por trás disso tudo é que, tipo, as pessoas do convívio dele, tipo, mano, você endoidou, cara, você tá doido, tipo, você precisa de ajuda, tá ligado? E ele tá de boa, cara, em todo momento ele tá de boa. E é muito bacana um lance, assim, de início ele trata mesmo, ele tem, assim, um certo preconceito e depois ele começa a ficar uma coisa muito orgânica e tal. Galera, é assim, ó. É mais um quadrinho aqui de 18 pra cima. Porque você tem que ter o olhar não pela... Ai, meu Deus, pagando pro sexo, vou ver um monte de mulher pelada aqui e tal. Não, o quadrinho, ele nem é tipo tão... O traço do Chester Brown, ele nem é tão... É uma coisa bem caricatinha, assim, sabe? Bem tirinha de jornal. E é claro, tem nudez na parada, tem sexo, tem tudo isso daí. Só que é mais a ideia. É um quadrinho pra você comprar a ideia. Então, chegamos aí no Canadá, aí na nossa viagem pelos quadrinhos. Olha aí o nome do nosso podcast chegando, hein? Ô André, e sabe o que eu acho interessante? Querendo ou não, assim, sem a gente combinar, nós três falamos, a gente tá falando de uns quadrinhos do dia a dia, né? Que muitas coisas a gente pode ter passado por isso ou conhece alguém que passou, né? Então são situações críveis, né, cara? Que a gente pode ver no dia a dia do cotidiano de cada um. E até você falou sobre esse quadrinho, eu acho muito interessante. E, por exemplo, o Canadá, quando eu tenho uma visão do Canadá, eu acho um país muito certinho, sabe? O Canadá nunca vem prostituição, por exemplo, na minha cabeça quando eu falo de Canadá, né? E não é, né, cara? O que separa, às vezes, essas escolhas das pessoas, uma linha muito tênue, né? Que separa entre as pessoas que vão querer um relacionamento sério e outras pessoas que, de repente, decidem viver dessa maneira, né? Eu não acredito que seja nenhuma coisa muito tênue. Eu sempre fui um cara que passei principalmente o Beto, que me conhece um pouco mais tempo, sempre fui um cara tentando ser um pouco mais da linha objetiva, mas os nossos ouvintes aí já pode perceber que às vezes eu me perco muito, até mesmo no meu raciocínio, e eu me prolongo bastante, então eu caio em contradição quanto a isso. Mas esse tipo de quadrinho, esse tipo de história, esse tipo de ideia, mensagem que é passada nesse quadrinho específico, e até mesmo no Pílulas Azuis, que é um quadrinho pra trás, são os dois quadrinhos mais sérios, talvez, aqui que eu tô trazendo pra galera, é questão de escolha, Beto. Ao meu ver, o protagonista do Pagando por Sexo, ele simplesmente simplificou a vida dele. Tipo, eu vou fazer o que eu quero fazer, entendeu? E tem consequência. É igual a gente, por exemplo, eu tenho um relacionamento aí de 13 anos com a minha esposa. Não foi fácil, a jornada não foi nada fácil, tá ligado? Tipo, porra, tu come muita merda no meio do caminho, assim, ela também comeu muita merda também, ou seja, se fosse uma coisa só eu tocando as rédeas, sabe, talvez seria mais fácil, só que o grande prêmio dessa jornada toda, que é a minha filha, talvez ela jamais ia acontecer, que pode ser o caso dele, entendeu? Talvez uma hora na vida dele aí caia essa ficha e pode ser tarde demais. Ou nunca caia essa ficha. Ou ele seja uma pessoa adulta o suficiente de falar: não, fui eu que escolhi isso pra mim. Entendeu? Então eu acho que é mais escolhas. O que eu quis dizer só foi, por exemplo, assim, que às vezes o que acontece em torno antes dessas escolhas, né? Porque eu conheço muitas pessoas que às vezes não têm um padrão pra ser família, ou até o contrário, e às vezes o que acontece em torno faz ela dar uma reviravolta, né? Mas enfim, muito bacana esse quadrinho aí. Eu já conheci o autor por uma edição que ele publicou que saiu pela Conrad, né, chamada A Playboy, e é bem interessante também. Então você falou aí, agora reforçou pra mim também poder ler esse álbum aí. Com certeza. Você, Pedro, é nessa hora que você fala: eu vou falar de mais um quadrinho antes que eu durma. Beleza, eu achei que você ia chamar. Vai que é tua, Pedrão! Então vamos lá, não vou pra muito longe não, tá ali nos Estados Unidos, mas não é Nova York. Não vamos pra aquelas que não podem ser nomeadas aqui. Enfim,
É outro encadernado de tirinhas. Eu gosto bastante de tirinhas e hoje em dia tá na moda, né? Tem bastante página no Facebook. A moto aqui tá foda. Então, hoje em dia tá na moda e tem bastante página no Facebook, Instagram, onde o pessoal divulga o trabalho deles, né? Publica tirinhas e tem um sucesso aí considerável até, né? Tem bastante brasileiro, inclusive, que faz isso. Que tava perseguindo a moto agora, pô. Cara da sirene. Aí, a outra que eu trouxe aqui, então, é a Ninguém Vira Adulto de Verdade, da Sarah Anderson. Já ouviram falar? Olha aí, cara. Que legal, eu não conheço não, hein? Então, cara, esse quadrinho, eu vi ele no Facebook e vi algumas tirinhas, li, dei risada, e aí eu tava passando lá pela Livraria Cultura e ele foi lançado pela Companhia das Letras, o selo seguinte da Companhia das Letras. Eu tive que ler aqui porque eu não lembrava. Não, então, e aí esse aqui, ele também, acho que a maioria das tirinhas dessas que a gente pega no Facebook, assim, o pessoal publicando meio que uma historinha, o caso da vida deles e tal. E essa aqui, com certeza, é da vida da Sarah. E apesar de ser mulher e muitas das histórias ser do universo feminino, como ela tem problemas com o sutiã, que ela descreve em algumas tirinhas, problema com cara escroto, esse tipo de coisa que a gente aqui não vai passar, né? Muitas tirinhas delas são muito fodas e se encaixam perfeitamente pra gente. Eu até separei uma delas aqui, que eu achei o bico, que é tipo assim, tem o carinho olhando assim, pessoas normais, né? Fala assim, o cesto de roupa tá cheio, tá na hora de lavar a roupa, né? Aí, no próximo quadrinho, ela cheirando a roupa no chão, assim, fala assim, todas as roupas da pilha estão com cheiro estranho, então acho que tá na hora de lavar. E, pode crer. Cara, é genial, assim, tem umas sacadas muito legais, tem, por exemplo, ela escolhendo roupa no armário, várias roupas novinhas, aí ela acha uma blusa toda esfarrapada embaixo do sofá do pai dela. Aí ela olha pra roupa do guarda-roupa, coloca a blusa velha e vai com a blusa velha pra rua, sabe? Esse tipo de coisa que acho que todo mundo passa, né? E é engraçado pra caramba, é legal pra caramba. E a edição que foi lançada dela, encadernada, capa dura, é bonita pra caramba também. Gostei bastante desse gibi. Olha aí, realmente me alertou aí o botãozinho da curiosidade, viu, Pedrão? É já a segunda sua aí que você tá passando que está aqui no meu bloquinho de anotações. E sabe o que eu acho interessante, ô Pedrão? Depois de um tempo, depois de eu ter lido o Julia Kendall, eu fico assim muito entusiasmado, cara, de ler sobre essa questão assim do dia a dia da mulherada, né? Porque assim, esse cotidiano delas não é muito comum pra gente. Às vezes a gente pode conversar um pouquinho com a irmã, esposa, tal, que nem o André aí que é casado, ele tem, né, um contato direto com a esposa dele. Só que, cara, tem certas coisas que nessa tira são muito bacanas, né, e que a gente não presencia, né? Sim, a gente acha que tem uma ideia, mas na real a gente não faz ideia de como é que é ser mulher, né? É igual quando falam assim que ter filho é a melhor experiência do mundo. Aí, por exemplo, eu e o Beto que não tem, a gente imagina como seria, mas o que todo mundo fala é que a experiência em si supera e muito não tem... A gente, antes de ter um filho, não tem ideia de como que é, né? É meio que eu faço a relação assim, a mesma coisa, a gente achando que sabe como que é o dia a dia da mulher e a gente não faz ideia, né? Não tem como saber a dimensão das coisas. E aí, André? Eu sou cercado por mulheres, né? Até a minha cachorrinha é fêmea, então... Só que eu não consigo virar pros senhores e falar assim, eu entendo, não entendo nada, cara. Vou falar pra vocês que é um pode, cara, mas eu... apaixonado por vocês, mulheres. USA. E aí, Beto, pra onde nós vamos agora? Então, vamos lá, estilo Street Fighter, pega o aviãozinho aí, hein, cara. E não vamos sair muito pra longe.
Só pro pessoal não reclamar aí, né, cara, depois de falar comigo, deixa eu dar um detalhe pro pessoal aí. Às vezes, cara, eu sou meio cebolinha, se eu falar rápido, eu acabo colocando o R no meio do L, tipo, ó, o pessoal reclamar, aí eu falo às vezes reclamar, tá? Quando eu falar rápido sai assim, mas eu vou fazer um tratamento aí, depois eu melhoro, pessoal. Então, eu vou falar uma HQ americana aqui, que eu só falei de um mangá e 2 europeias, né? Eu vou falar agora sobre os 30 Dias de Noite, senhores. Olha aí é terror, hein? Aí é terror e eu curto, hein? Então, imagina que aqui os dois conheçam, hein? Não, eu não conheço. Você não conhece? Porque o Pedrão acaba fugindo dessa parte de terror, né? O 30 Dias de Noite, pra mim, a experiência que eu tenho, eu sei que ela é uma HQ, eu nunca peguei a HQ na mão, e a minha experiência são os filmes, os 2 filmes que fizeram, né? Inclusive o primeiro é espetacular, que eu gosto bastante. Então, eu vou falar sobre a importância que o 30 Dias de Noite teve, não só para HQs, mas pro próprio gênero de vampiro, tá? Porque nos anos 90, ali com a Anne Rice, né? A entrevista do vampiro foi um ápice, né, da era dos vampiros, tanto que virou filme, com um elenco bacana aí, né, Antônio Bandeiras e tal. O filme vale a pena também assistir para quem não conhece. Só que depois disso, o gênero ele ficou muito mais do mesmo. Por que o 30 Dias de Noite ele trouxe vida nova, né, pro gênero de vampiro? Porque ele trouxe uma história original, simples e original, né? A história se passa na cidade de Barrow, né, no Alasca, em que durante uma época do ano não tem a luz do sol. Então, durante 30 dias, aquela cidade e outras na região, é lógico, né, elas não recebem a luz do sol. Então, os vampiros organizam uma matança geral, porque se não tem luz do sol, eles não têm nenhum problema em ser afetados pelo o maior contraponto, né? O nome da HQ fez todo sentido agora. Exatamente. Ai, meu Deus. E aí, é uma história de sobrevivência, que os humanos que estão nessa cidade, né? Eu vou te falar um pequeno spoiler aí, que a metade já morre no primeiro dia. Tá, porque eles não estavam esperando. Os arquitetos disso tudo foram os vampiros. Os humanos ali eram uma mera carne. Então, alguns que conseguiram se esconder durante esse período, eles vão presenciar todo esse período e ver que os vampiros eles são uma sociedade antiga e muito bem organizada. E outra, extremamente violento. O quadrinho... Isso é visceral, cara. Exatamente a palavra, é visceral. Porque não é aquele clássico dos vampiros virem, beber o sangue pelo pescoço e acabou. Não, eles vão arrancar os membros das pessoas, eles vão escarnear daquilo, vão colocar num copo e beber o sangue ainda quente das vítimas. Então, quem está presenciando aquilo ali fica aterrorizado, né? É de literalmente cagar nas calças. Uhum. Ó, o Pedro, nessa hora o Pedro está botando o fone dele no mudo. Não. Ó, eu vou falar pra vocês que eu não sou muito fã, assim mesmo, de terror, cara. Mas quando a história acaba sendo interessante, ela me interessa bastante. Tanto que gibi eu acabo lendo mais. Filme eu não vejo muito de terror, porque, mano, eu odeio tomar susto, cara. Eu não suporto, sabe aquele negócio que me deixa... Eu fico estressado, tá ligado? Então eu saio do filme, eu tô assistindo o filme pra relaxar e vou sair mais estressado. Então eu não gosto muito de filme. E o gibi não tem isso, né? Tem uns que são sensacionais que acaba te dando um susto, né? Quando é muito bem escrito, os caras conseguem. Mas aí eu acabo lendo mais gibis de terror, né? Mais histórias de terror quando é gibi ou livro, assim. E se a história for interessante, eu vou que vou, cara. E essa aí realmente tá chamando atenção, viu? Não, é bem bacana, ô Pedrão. Até porque você falou, nesse sentido, por a história ser bem violenta, a arte ela é pintada e ela de certa forma não é realista, né? Então ela não, uma arte realista para uma história tão violenta assim, eu acho que não ficaria muito legal. Então uma arte pintada ela já dá uma amenizada nessa questão.
né? Porque tem alguns pontos, por exemplo, que o vampiro ali, ele tá esquartejando uma vítima, não fica realmente exatamente claro aonde ele tá fazendo, o que ele tá fazendo. Você sabe pelo jorro de sangue ali que tem, né? Uhum. Mas não fica tão evidente, então não... É proposital a arte ser pintada para dar uma amenizada nesse clima tão violento. O André que assistiu o filme, eu vou fazer até um pequeno comentário. O filme, o primeiro ficou bem bacana, tá? É bem adaptado, André. O primeiro é sensacional, cara. O segundo é tipo assim, não é um filme descartável, né? Mas ele destoa muito do primeiro. Mas eu também já ia falar pra você que o segundo, apesar de você não ter gostado, ele foi bem adaptado, porque o segundo HQ também já começa a cair o nível, infelizmente. O 30 Dias de Noite, o primeiro é maravilhoso. Galera aí que for atrás, vai pegar, vai gostar bastante. Tá, e ele teve uma sequência, teve um terceiro, né, e depois ainda teve um pequeno especial. Infelizmente, né, a fórmula já não era mais original nos outros, então a história decaiu um pouco. Pena. Nesse primeiro chega a ser um arco fechado assim, que dá pra ler ele legal, ou você depende da conclusão do arco nos outros volumes? Não, ele é um arco fechado, e tenho minhas especulações que os autores fizeram a história pra um álbum apenas. Só que devido ao sucesso... Aí fizeram porque... mais, tá. Isso, o final realmente é claro da história. Não precisaria ter continuação, né? Aí usaram um gancho e foram embora. Mas pode pegar que é um quadrinho de terror e de vampiro muito bem sacado. Uma história bem diferente, cara. Legal. Só fazer a observação que eu dei toda aquela desculpa pra não gostar de filme de terror, mas adiciona toda aquela desculpa que eu sou cagão pra porra também, né? tem essa questão também. Eu sou cagão pra caralho mesmo. Então eu não assisto mesmo. Mas adiciona isso o fato de eu odiar tomar susto. É isso aí. Uma dica boa aí pra quem tem esse problema aí, cara, é usar uma calça marrom, né? Porque... Já a velha tática do Deadpool, né? Velha tática do Deadpool. Eu já falava muito isso antes do Deadpool, aí na verdade ele me copiou aí, né? Usa a calça marrom, tá tranquilo. Olha, eu não duvido, Beto, eu não duvido que o Deadpool possa porque ter copiado. É a cara do Beto esse tipo de comentário, né? Exatamente. Bom, senhores, então vamos continuar. Nosso aviãozinho vai continuar ali estacionado nos Estados Unidos mesmo. E vou trazer um quadrinho que está fresquinho na minha cabeça. Terminei de ler essa belezinha hoje. O nome desse quadrinho é Paciência, do Daniel Close. Quadrinho aqui publicado esse ano, né, pela Nemo. Ele foi bem aclamado lá fora no ano passado, 2016, em número 1 em quase todas as listas. Tava super, mega, hiper curioso sobre esse quadrinho, e assim que ele começou a ter a pré-venda dele, eu já fui lá e dei o meu cliquezinho rapidinho pra tê-lo. E ele não decepciona não. Bom, Paciência é um quadrinho que foi muito legal ele aparecer na minha vida agora, porque devido a uma indicação aqui do nosso podcast, o anterior que nós fizemos dos quadrinhos Fora da Curva, eu acabei mergulhando num quadrinho da Vertigo, DPF, que fala sobre ficção científica. E olha aí, cara, Paciência, nada mais nada menos que é um filmão, jeitão, anos 90, com um quezinho de Exterminador do Futuro, ficção científica de viagem no tempo. A visão toda do quadrinho, nós estamos na pele do Sr. Jack. Deixa eu só lembrar o nome do cara, é Jack Burrow. Eu acho que é Jack Burrow o nome do protagonista. Jack Bauer, não. Jack Burrow, isso. Jack Burrow. Ele é um cara totalmente obcecado em tentar solucionar uma parada que aconteceu com ele. Ele tem uma esposa chamada Paciência. Olha aí, o nome da esposa dele é Paciência. E eles são, assim, aquele casal de início de relacionamento, não de relacionamento, mas sim de casamento. E ela fica grávida, né? E os dois, aparentemente retratados aí pelo Daniel Close, que eles têm aquela vida de merda, tá ligado? Ele tem um emprego bosta, ela é uma pessoa assim
extremamente... Ela não tem um ego muito inflamado, é uma pessoa meio chateada, e ele é chateado porque ele não tem um emprego foda, ele é um merda, não sabe fazer nada e tal. Isso é o que ele se retrata no quadrinho, né? E ele se vê aí com um nenenzinho a caminho, né? Ela tá grávida e o quadrinho começa assim. Só que a mulher morre, cara. Ela é assassinada. Grávida ainda. Não, grávida. Ele vai trabalhar um dia e ele volta pra casa dele e aí se depara com a mulher grávida. E aí, queridos, começa a desenrolar aí, vai embora. Não gostaria de dar spoiler desse quadrinho, porque ele é um quadrinho muito recente. Provavelmente vai estar aí nas listas dos melhores do ano e tudo mais. Se eu não tivesse lido aí... Se eu não tivesse lido esse ano aí Uma Noite no Inferno, talvez o Paciência estaria aí em primeiro lugar aí nos tops de quadrinhos da minha lista. Porém, ele é um quadrinho muito colorido, as cores do quadrinho é muito legal. E, tipo, ele retrata muito bem as passagens de tempo. Aí, porra, André, mas peraí, você tá falando do marido e tal, olha o André aí se pegando, viajando mesmo. Sim, ele é uma viagem mesmo, atemporal. O Jack, ele ficou obcecado por encontrar, nunca foi encontrado o assassino da esposa dele. Inclusive, eu não vou dar esse spoiler, mas beleza, ele nunca encontrou o assassino da esposa dele, e ele ficou obcecado pra isso, e lá no futuro, né, no futuro isso aí tá até na orelha do quadrinho, então dá pra falar, no futuro, lá em 2020, ele consegue um meio de viajar no tempo. E aí, senhores, vocês já entenderam que ele é obcecado porque mataram a mulher dele, ele nunca conseguiu tocar a vida dele, e ele consegue viajar no tempo. O que ele vai fazer? O que vocês acham que ele vai fazer? Ele vai tentar impedir esse assassinato. E aí, todo mundo sabe desse lance de viagem no tempo, sempre dá merda, sempre né? Merda, né? Então, assim, é inevitável e é muito legal, tipo, ele não é um quadrinho muito apelativo, ele poderia apelar bastante nesse lance da viagem do tempo, ele não apela, fica uma coisa mais linear, e é aquilo, muitas pessoas vão ler, não é pra todo mundo, tá ligado? Tipo, eu tô sendo sincero, assim, não vai ser pra todo mundo. O pessoal tá muito empolgado com o quadrinho. Eu gostei muito. Eu acho que as reviravoltas que dão no quadrinho e até mesmo o final dele é muito honesto, honestíssimo. O cara poderia ter feito uma coisa megalomaníaca no final do quadrinho e ele não fez. Fez uma parada honesta, até chega a ser simplória. E eu achei bem bacana. Recomendo pra galera que curte quadrinho mesmo e tá querendo fazer isso, tá querendo entrar de cabeça na arte, sair mesmo da parte do super-herói mesmo, clássico, né? Não que seja ruim, muito pelo contrário, tem muita coisa boa por aí saindo dos heróis aí DC e Marvel, e vão atrás, porque a hora é essa. Mas eu falo, galera, não percam tempo e também vão atrás, procurem esses quadrinhos autorais, que é uma coisa assim gostosa de se ler, e principalmente é a experiência de você ter na mão uma história com começo, meio e fim, e tu não ter que ficar tipo um ano pra fechar esse arco, entendeu? Ou até mais. No caso, 4 anos, que foi o caso do Novo 52. Ai, fala aí, Pedrão, e você? Então, eu tô com outros aqui de outros lugares, mas eu vou um pouquinho pro Japão lá. Ei, tava demorando. É que eu tô pensando ainda de qual eu falo, porque eu peguei mais de um. Mas vou falar do mais diferentão, então, dos que eu trouxe, que hoje tô bem light, né? Eu só tô falando de negócio meio que autoral, assim, tirando do Jorge Romero, né? O mangá, a Panini tá lançando aqui agora, eu já comentei com o Beto, chama Lovely Complex. E ele é uma comédia romântica no, tipo, nível filme Hollywood, assim, cara. É comédia e romance mesmo. Só que é de 2 alunos do colegial, sabe? Do Japão. E como que dá pra explicar isso aqui, cara? É assim, o moleque, ele é um baixinho, tem tipo 1,56, e a mina é uma giganta, ela tem tipo 1,70.
Aí eles meio que são traumatizados por isso. Tipo, o moleque só quer arrumar a namorada mais baixa que ele e a mina o namorado mais alta, sabe? Ainda mais no Japão, que eles se preocupam muito com esse tipo de coisa, né? Imagem, essas coisas assim. E você mesmo já comentou uma vez pra mim, né? Que 1,70 pra uma mulher lá no Japão é bem alta, né? Pô, alguém já viu uma japonesa com mais de 1,60, cara? É dificílimo, cara. É complicado mesmo. Você vê um japonês com mais de 1,70 é difícil, né? Eu tenho mais, mas já é difícil. Uma japonesa, cara, é mais difícil ainda, né? Aí, por isso que eles têm esses traumas e tal. E aí é aquela dupla que tá sempre tretando e que os amigos ficam assim, pô, um dia vocês vão acabar casando, sabe? Sim. E foca nisso, cara. É os dois procurando namorados. Namorados. E, cara, é um mangá muito engraçado, assim. Eu gosto bastante de comédia japonesa, então pra quem gosta, eu recomendo muito. Tem gente que não vai gostar, né? É aquela coisa, comédia japa, ou você gosta ou você odeia, né? Igual comédia inglesa, por exemplo. Tem gente que gosta, ama, e tem gente que não gosta. Então é na mesma medida, né? A comédia japa. Mas eu gosto muito e, cara, eu passo vergonha além desse mangá no metrô, porque eu vou dando risada pra cacete no metrô lendo ele. Eu vou te falar que ele tem um anime também, né? Eu assisti alguns episódios do anime, não cheguei a assistir tudo, né? Eu sou um daqueles que tinha pelo menos, né, uma certa resistência com o humor japonês. Mas, cara, esse anime é muito divertido, cara. É da hora. Porque essas piadas de ela tá sempre chamando ele de tampinha, isso, né? Zoando em relação à altura dele, é uma coisa assim, divertida e diferente, porque como a gente mesmo falou aqui, não é o padrão, né, de altura dos dois. Ele é muito baixo para um homem e ela é muito alta para uma mulher, né? Então, os dois têm dificuldade de relacionamento exatamente por essa disparidade na altura de cada um. Olha aí, que maravilha. É bacana mesmo esse. E eu conheci pelo anime, na verdade, na época que eu tava morando lá no Japão, eu assisti. E juro pra vocês, cara, eu já assisti umas 5 vezes. Eu e minha irmã, a gente adora esse anime. E aí, há pouco tempo atrás, começou a sair do nada pela Panini, eu nem sei porquê. Não achava que era famoso esse mangá a ponto de sair aqui no Brasil. Mas saiu, aí eu fiz questão de comprar, porque é um dos meus animes favoritos, cara. Eu gosto bastante. E o André ficou quietão aí, porque o André tem mais de 1,80, é gigante, cara. Eu que tenho 1,70m, isso aí pode acontecer comigo a qualquer momento, aí um Lovely Complex na minha vida. Olha, se eu fosse solteiro e encontrasse uma mulher mais alta do que eu ia ficar um pouco assustado. Então, mas se você pegar no mangá, ela tem 1,70, então ela não tá nem perto de você ainda, né? É verdade, porque eu tenho 1,90, né? Eu difícil. Sou pequenininho, como eu posso falar. Ô, Pedrão, mas ela já ia ser mais alta do que eu já. Não é difícil. Olha também. aí, Caramba, Beto, você tá triste essa situação, hein? Gente, vamos ajudar o Beto aí, por favor. USSR. Mas falando nisso, Beto, o que vai trazer pra gente aí? Hoje eu tô um cara bem sério, cara. As piadas estão poucas aqui, porque eu tô trazendo um material de altíssima qualidade aqui. Agora a gente vai rumar pra Rússia, cara. Caramba. Olha aí, agora eu botei fé. Pra Rússia, mas detalhe, os autores não são russos. A história se passa na Rússia. Os autores são franceses, cara. Não é a biografia do Zangief, que a gente tá falando do aviãozinho aí, a gente não vai falar do Zangief, não. Eu vou falar sobre um quadrinho chamado A Morte de Stalin. Olha só. É um outro quadrinho aí, que ele é uma ficção histórica, né? Tem fatos históricos e a partir de um momento, os autores, eles têm a autonomia aí de seguir a história conforme eles desejam, né? Então, eu vou contextuar a galera aí. O Stalin, né, ele morreu devido a um AVC.
E o que aconteceu? Naquela época não tinha essa designação para esse tipo de patologia. Então, a história, ela se inicia um pouquinho antes de ele ter esse AVC, né? O que acontece? Tá tendo um espetáculo musical e o Stalin está presente. Então, todos os músicos lá sofrem uma certa pressão por Stalin estar junto, porque ele é mal visto pela questão de ele ser extremamente exigente e autoritário. Então, se de repente ele não gostasse do espetáculo, alguém ali podia sofrer com isso mais pra frente. Então, o que acontece? O espetáculo, ele gosta do espetáculo, agradece, e ele vai embora e ele pede uma cópia daquele espetáculo que teve para depois, para o arquivo pessoal, ele tá escutando. O que acontece? Qual que é o pequeno problema? Esse espetáculo, infelizmente, por um problema técnico, ele não foi gravado. E o diretor, ele fica transtornado. Ele fala, eu não posso ficar sem entregar esse material pro Stalin, de jeito nenhum. Ele falou, pela minha vida, eu preciso entregar isso nas mãos dele. Naquela época, né, gente, o recurso tecnológico era muito pequeno. Não tinha outro jeito de entregar esse espetáculo para ele, a não ser que fizesse de novo, né? Então eles decidiram fazer novamente o mais próximo possível para que ele acreditasse que tinha sido o original. Então eles criam essa ideia, levam para ele, né? E logo depois que ele escuta, ele sofre esse AVC. E aí que começa a parte interessante da história. Várias pessoas que estavam ligadas a ele, que faziam parte do governo, eles estavam sedentos pelo poder. Muitos ali não concordavam com o que o Stalin fazia e outros simplesmente queriam disputar ele do lugar para assumir. Então, aí que entra algumas figuras aí, que se o pessoal for buscar aí no Google, em outros livros de história, vocês vão ver aí o Beria e Nikita. São as estrelas principais aí desse quadrinho, tá? Eles estão ali em torno do Stalin e cria-se toda uma conspiração. Primeiramente, eles evitam que os médicos chegam perto do Stalin, né? Para realmente forçar a morte dele, para que ele não seja salvo pelos médicos, né? E aí começa toda uma conspiração atrás do poder e para quem vai se tornar o sucessor do Stalin. Quem vai ser o novo czar russo, né? Então, ela é uma história muito bacana, é uma história de conspiração política, e você vai ficar confuso em certos momentos aonde que é história e aonde que é ficção. Você vai ler esse quadrinho e você vai depois ter vontade de pegar um livro de história ou aí fazer uma pesquisa na internet e saber aonde que os autores colocaram a parte ficcional da história e onde acaba a realidade, né? Até onde aquilo é verdade e o que foi construído pelos autores. Que da hora. Isso saiu aqui no Brasil? Esse saiu aqui. Caramba. Um álbum muito bonito, viu? Num tamanho bem maior que o americano, né? Pro pessoal se situar. A arte, muito bela. Assim, sabe? É uma arte realista, né? E aí realmente tem tudo a ver com o clima da história. Ele saiu aqui recentemente, tá? Eu não tenho exatamente o ano de lançamento. Se eu não me engano, foi 2016 mesmo. Foi no ano passado. É o tipo de quadrinho que vale a pena você ir atrás, tanto pela história como pela arte. É perfeito. É um casamento entre arte e roteiro maravilhoso. Vou atrás, hein? Realmente vou atrás, vou procurar, que também é mais um aí, ó. Tá 2-1 Pedrão, mas o Beto marcou um ponto aqui forte aqui. Vou trazer um quadrinho aqui que, na verdade, eu tenho a intenção de falar de 3 caras aqui. Na verdade, não. Na verdade, 2. Tenho a intenção de falar de 2 caras que era pra ter o terceiro aqui, mas eu dei uma limada. Sei lá, no futuro eu falo sobre ele. Mas são 2 caras que eu vou falar nesse programa que eu tô gostando muito do trabalho deles. Que um deles, senhores, é o nosso querido Brian K. Vaughan. Sim, nós estamos indo lá pros Estados Unidos, saindo da Rússia e caindo de peixinho nos Estados Unidos mais uma vez. E eu vou falar do volume 1 de Paper Girls. Você já ouviu falar de Paper Girls, senhores? Ouvi falar, mas não li nada não. Olha só. Exatamente, é um quadrinho aqui publicado esse ano aqui pela Devir.
Paper Girls, eu não sei como é que tá a série lá fora. Ele vem ele tá sendo publicado lá fora pela Image. Ele é uma série que tá correndo do lado de uma série que ficou no meu coração, que até eu ia trazer, mas decidi também deixar ela fora, talvez num futuro aí, quem sabe a nossa tropa aí, todos comecem a entrar nessa vibe aí e a gente faça um especial, que é a Saga, né? Uhum. Que é também do Brian K. Vaughan, que eu, cara, super recomendo. Se você não leu Saga, se vocês dois não leram Saga, vão atrás, porque é coisa fina. A questão de ler Saga não é querer. O problema pra ler isso aí não é querer ler. É poder, né? Exato. Aqueles pequenos cifrões. Exatamente. Então, só falando rápido do Brian K. Vaughan, que, mano, tudo que ele fez até hoje é foda, né? O Y, o Último Homem, é sensacional. O Ex Machina dele é sensacional. Saga eu não li, mas não conheço ninguém que fale mal. E agora Paper Girls que você tá falando, né? Então tudo que o cara botou a mão até hoje foi bom. E o Andrezão depois vai querer pegar um que chegou dele aí, mas eu vou deixar ele falar aí pra não manter a ansiedade dele. Olha só, esse Roberto, acaba comigo. É o Roberto mas Vendedor agora. É o Roberto Vendedor, mas isso vai ficar nos bastidores, viu, galera? Porque quando ele fala assim, eu vou pegar de qualquer jeito, viu? Mas não dá pra ninguém. Mas vamos falar de Paper Girls, senhores. Paper Girls foi publicado aqui pela Devir, como eu disse, saiu lá fora pela Image. Eu não sei se ela tá na linha, eu não sei quantos volumes vão ser, se são 3, são 4. O que eu tenho aqui é o número 1. E isso daqui foi uma grata surpresa. Por que uma grata surpresa? Eu tinha acabado de assistir Stranger Things. Stranger Things, senhores, é uma coisa tão gostosa de você assistir. Pra quem não conhece, é uma série da Netflix. Vão atrás, se você não assistiu, para agora o episódio, aperta o pause. Não deleta não, aperta o pause, vai lá. O hype que virou o Stranger Things, acho que não tem ninguém que não conheça, né, cara? Às vezes sempre tem um, então vai lá, assista. Eu não assisti, hein? Olha aí, falei que sempre tem um. Bom, Beto, tem que assistir, cara, desculpa te falar, mas se você quiser até parar de gravar, vamos terminar a gravação aqui. Eu ia falar que eu não curti muito, mas eu vou ficar quieto. Nossa, que isso, cara, que absurdo. Bom, Paper Girls tem essa pegada do Stranger Things. Ele é ambientado lá nos seus anos 80 e é uma turma de garotas que na época elas faziam aquele trabalho dos meninos, né? Era um trabalho mais pros meninos, que era o papel do entregador de jornal. Quem lembra do filme do ET, os meninos de bicicleta e tal? Acho que até hoje tem, hein? Em regiões mais afastadas, assim, acho que tem. Alguns filmes aparecem ainda. Que eles vão entregando o jornalzinho com a bike e tudo mais. Caiu bastante porque hoje a maior parte das coisas são digitais ainda, mas o jornal ainda ele é bem... mas ainda vende muito bem. Os melhores entregadores são aquele que sai jogando o jornal à moda caralho, né? Puta, eu adoro filme que faz isso. O cara joga, acerta a testa da velha, e o outro acerta a janela, o telhado. Isso é muito bom. É uma piada clichêzona de filme americano, mas eu adoro, cara. Então, e ele tem toda essa pegada no início, só que são meninas. As meninas quebram esse paradigma de era só os meninos que podiam, e as meninas que vão entregar, por mais que elas sejam jovens, elas são meio B10, tá ligado? E tem todo o lance daqueles filmes de turminha dos anos 80, sabe? Tipo, Goonies, tipo... E sempre tem a mais valente, a mais carinhosa, a mais isso, a mais aquilo outro. Então, são 4 meninas, e aí o senhor K. Vaughan, ele brilha, cara. É impressionante. Esse cara no roteiro, ele brilha, porque ele deixa a caixotinha dele abrir e ele fala, agora eu vou fazer o que eu quero. E no meio dessa brincadeira vem alienígena, vem vortex temporal. É sensacional, cara. É uma parada ambientada nos anos 80 que de repente tem uma chegada de alienígenas e tem um fluxo temporal, tem uma viagem temporal nessa parada. É muito legal. É uma pegada ficção científica com um quê de nostalgia,
principalmente, né, dessa área vintage dos anos 80 / começo dos 90, e os personagens, eles são, sabe, muito carismáticos. Tipo, você compra rápido os personagens, né? Você não precisa ficar lendo muito pra comprar isso. E eu gostei muito de Paper Girls e tô ansioso aí pra... Eu tô quase lendo os gringos pra ver o que tá acontecendo pra frente, mas eu vou esperar, tá ligado? Mas eu recomendo pra galera, principalmente pro cara que gostou de Stranger Things, Paper Girls vai te pegar ali pelo colarinho. André, e essas séries e filmes e até HQs nesse estilo, ela dá um tom saudosista na gente muito legal, né, cara? Muito bacana você ler essas histórias. Nós não crescemos, vamos falar, por exemplo, eu nasci em 1981, ou seja, eu não vou falar que assim, meu Deus, eu lembro dos anos 80 como se fosse ontem, né? Era um jovem mancebo, né? Não tem essa, mas nós vivemos isso pela televisão nos anos 90, cara. A gente era encharcado com os filmes dos anos 80 e nós tivemos aí toda essa experiência, porque os filmes daqui eram trapalhões, né? Não tem outra coisa. Tipo, que meu é um negócio engraçado que eu acho que a geração dos nossos pais não tinha, mas a nossa geração em geral, assim, a nossa geração assim, né? Porque o André é quase uma geração antes da nossa, né, Beto? Mas... ele revelou a idade aí. Eu fiz 18 esse ano, viu, pessoal? O Pedrão não sei. Mas a nossa geração, cara, ela é muito nostálgica, né? A gente sofre muito de nostalgia, é engraçado isso. Porque meus pais, acho que eles não tinham isso, né? De ficar lembrando coisa de quando era criança e tal. Pelo menos não como a gente vê hoje. A gente fica maluco, né? A gente vê essas coisas que remetem à nossa infância, a gente fica louco, né? Não tô falando só a gente não, tipo, o público geral. Você vê que essas coisas viralizam, o Facebook enlouquece quando aparece esse tipo de coisa, né? É engraçado. É que eu vejo assim, ó. Talvez vocês vão concordar comigo, talvez não. Mas essa geração, a nossa geração, tipo, hoje, os adultos dessa geração, os caras, os trintão pra cima, ou até o pessoal que tá chegando no 30, é aquela geração de que, tipo, nós somos crianças com poder aquisitivo, só isso que eu posso falar, né? Porque aí a geração para trás da nossa, ou até mesmo para trás da minha geração, era aquela geração que não tinha essa pretensão, sabe? Era, sei lá, estudar e trabalhar e ter a vida de adulto. A gente vive uma vida de criança. Eu tava pensando isso nesse assunto esses dias, mas o que eu acho que acontece mesmo é que uma geração antes da nossa, você não tem registro de nada, né, cara? Não tinha máquina, não tinha televisão, não tinha HD, você não tinha onde registrar tudo. E a nossa geração, quando a gente era pequeno pra agora, foi a época que começou isso, né, de tirar foto, de filmar. Então eu acho que é por isso que a gente acaba guardando muitas memórias de quando a gente era pequeno, né? Isso é o que eu tava divagando esses dias aí sozinho no metrô. Eu vou contar uma breve história pra não ficar muito longo, senhores. Mas é assim, eu fui de uma turma que eu viajava muito, a gente pegava onda, assim, então viajava muito, ia muito pro litoral e tal, e a gente teve várias aventuras. E eu era o cara da fotografia, cara. Então eu registrava tudo, mas olha que loucura, eu tinha que revelar. Então a galera, às vezes, tinha viagem que a grana tava curta, e a gente fazia uma vaquinha pra comprar o filme, cara. Olha que maluquice, cara. E depois a gente fazia uma vaquinha pra revelar e levar na escola pra galera ver as nossas viagens, cara. E tipo, eu tinha... Olha que absurdo. No meu quarto, olha que loucura, hein? Eu tinha, tipo, a minha mesa, assim, que eu tinha uma escrivaninha no meu quarto, e ela era tomada por porta-retrato. Isso é quase um palavrão, cara. Nessa geração de hoje, que tem um celular que abre e tem 1000 fotos no celular, entendeu? Então, a gente tem um pouco dessa nostalgia, assim. E só complementando o que a gente tava falando, por exemplo, até agora, praticamente o nascimento da minha filha, eu era um adulto com uma vida de um cara de 12 anos, porque eu só comia merda, eu tinha dinheiro, caramba, o meu dinheiro servia pra comer besteira
e comprar videogame e quadrinho, cara. Ou seja, é o André de 12 anos lá falando exatamente isso. Mas vamos falar a real que você só tirou a comer merda e os videogames, né? Porque os quadrinhos continuam comprando pra porra. Tudo bem. Fala baixo aí pra ninguém escutar. Mas tem um interessante, que essa frase, eu até tô meio que repetindo, mas que tem tudo a ver, mas o próprio Easy Nobre falou, não sei em qual podcast do 99 Vídeos ele falou, mas é exatamente a mesma coisa que eu tô acabando de falar, que nós somos adultos com uma vida de criança, né? Eu vivo hoje que o André lá, com sei lá, 15, 14 anos sonhou quando ele comprou. Exatamente. Não tinha dinheiro pra comprar o gibi, né? Minha coleção de Cavaleiros do Zodíaco que eu diga. E aí, Pedrão, bora trazer mais um? Vamos lá, vou tentar te convencer de mais um. Outro mangá, tá? Porque a minha lista tá acabando aqui e os outros que sobraram não são tão interessantes. Eu vou pros mangá mesmo. Falar de Slam Dunk. Já ouviu falar? Olha aí! Porra! Senhor, já ouvi falar. Cara, um negócio que acontece no Japão com os mangás, que é muito bacana, é que lá a produção de mangá, ela é absurda. Você tem milhares, dezenas de milhares, não sei quantificar quantas variedades de títulos você tem lá, né? E é uma coisa que, por exemplo, nos Estados Unidos, que tem uma indústria gigante também, não chega nem perto. Eles têm essa variedade de títulos e na grande maioria é tudo autoral, né? Então é um cara que tá cuidando da história sozinho com o editor dele no máximo. Então tem um nicho de mangá que eu gosto muito, eu vou falar muitos títulos no decorrer de vários programas, que é o gênero de mangá de esporte, cara. Eu gosto muito. Tanto hoje eu tava lendo aquela merda no metrô, mas eu não vou falar dele que aquilo é ruim. Eu já sei, hein? Eu já sei. Pride da Sampa, não comprem. Então. Eu sempre joguei futebol desde moleque, sempre gostei muito de futebol e nunca me interessei por outros esportes. Quando eu morei no Japão, que eu comecei a assistir muito anime, quando eu morava lá, porque eu não saía de casa, era trabalho, casa. Eu comecei a assistir muito anime e foi quando eu comecei a assistir bastante coisa de esporte. Animes de beisebol, de basquete, de futebol americano. Puta, eu não lembro agora. De futebol, claro. E é tão de grande. Boxe. De boxe. Puta, tem uns... Não vamos falar de peão, de card game também, que aí já vai muito longe, né? E eu comecei a me interessar muito por outros esportes por conta disso, né? E o Slam Dunk, ele é um dos melhores mangás que eu já li e um dos melhores mangás de esporte. A história é simples, é um cara que ele tem um cabelo vermelho, não se sabe por quê. E ele tá Puta, lá é diferente as séries, ele tá tipo na 8ª série pra ir pro colegial. E aí quando ele tá... O gibi começa no último dia de aula, ele se declara pra uma menina, a menina fala, é que eu gosto do menino do time de basquete, e sai fora. E aí o cara fica mal. Aí ele entra na próxima escola... E aí ele se apaixona por uma menina, e aí ele vê que a menina gosta de basquete. Ele fala assim, opa, acho que jogar basquete traz um prestígio aí, né? E, cara, é uma loucura, o cara ele é sem noção. Você junta todos os personagens sem noção que a gente conhece, protagonista, Goku, Yusuke... Seiya, fala mais uns aí que eu não lembro agora. Sabe aquele estereótipo do protagonista idiota? Sim. Eleva a 10, você vai chegar nesse cara. Ele é muito estúpido, sabe? Mas por causa disso ele é muito engraçado. E ele é um Joselito. Nossa, completamente. Ô Pedro, e ele também não é um gênio no basquete, né? Pelo contrário, ele é um gênio do basquete. Não, então, ele nunca jogou basquete na vida, e aí ele resolve entrar no time por causa da menina, e aí ele começa a treinar, e aí ele tem uma evolução do personagem. E aí não dá pra contar muito mais que isso, porque acaba estragando a experiência, mas, cara, ele mistura a parte dos jogos com a comédia de uma forma muito legal. Takehiko Inoue, pra quem não conhece, é o mesmo do Vagabond também, que é um puta do mangá, né? Espetacular, né, cara? E uma curiosidade em relação a isso é que o Slam Dunk, ele é um dos mangás mais vendidos da época dele, viu? Estourou em vendas. Sim, ele popularizou o gênero de mangá de esporte lá, né? Não sei se foi de esporte ou de basquete, alguma coisa assim.
Agora eu não tô lembrado, mas ele Basquete. fez bastante história quando foi lançado, a época que foi lançado lá no Japão. O sucesso do Slam Dunk e a arte dele, que é muito refinada, serviu de cartaz para ele conseguir fazer a adaptação em mangá do Miyamoto Musashi, né, que é o Vagabond aí que o Pedrão já citou. E ele teve uma continuação também, né? Não vamos esquecer que tem o Unreals, que é uma continuação não continuação, mas também traz o mesmo tema, que é o esporte, que é o basquete, só que de cadeirantes. E também há uma promessa aí de no futuro dele ser publicado aqui também no Brasil pela própria Panini ou pela Planet Mangá, né? Olha, isso aí eu não sabia. Como é que chama? Unreals, procura aí, Pedrão. Que você vai ver que também é do Takehiro e também é sobre basquete, só que são sobre cadeirantes jogando basquete. Então... E tem anime já, hein? Como ainda não saiu o mangá aqui, já pode acompanhar pelo anime. Bom, vamos lá. Slam Dunk você não precisa nem me convencer, Pedrão, porque já é um tipo de quadrinho que eu tava... Só que o Slam Dunk ele veio numa época que a grana não é eterna, né? Tipo... Então eu tive que optar em algumas coisas. Eu já tava seguindo outros mangás, e se eu colocasse o Slam Dunk junto, talvez eu não ia aguentar, né? Porque é muito dinheiro que vai embora. E eu também acompanho outro tipo de coisa, como comprar os próprios quadrinhos autorais hoje, não são quadrinhos baratos, é uma média de 40 pau cada quadrinho, aí você já vê. Essa aqui já é a segunda edição que sai no Brasil, né? Ela foi lançada antes pela Conrad, aí a Panini tá lançando essa versão bonitona agora, mas não é barata mesmo. Mas como eu já conhecia, inclusive esse aqui eu tô comprando a versão da Panini, mas como um bom verme da tropa, eu tenho a versão original japonesa na estante também, que eu peguei inclusive com o Beto. E eu tinha a da Conrad, e eu troquei a da Conrad com a japa com o Beto. E Slam Dunk quer dizer enterrada, não é isso? É um termo pra enterrada? Um termo em inglês, não tem uma tradução literal, né? Mas é a tradicional enterrada que a gente chama aqui do basquete, né? Que inclusive é a primeira jogada que o Sakuragi aprende quando começa a jogar basquete, é a enterrada. Por isso o nome do mangá, porque ele é louco pra fazer enterrada, só que num jogo de verdade não é tão simples, né? Olha aí. Brasil! Maravilha, senhores, então chegamos aí à última rodada, e essa última rodada de indicação vai ser uma rodada mais breve, peço que os senhores sejam mais breves também. Sim. E será uma rodada dupla, senhores, então escolham bem o que vocês vão falar aí. Começando pelo nosso querido Beto, bora Beto! Vamos lá, eu já fiquei contente aí que hoje rolou maravilha, senhores! Vamos lá, agora sendo mais rápido, mas ainda dentro da proximidade das minhas indicações, mais um mangá, Thermae Romae, um mangá diferenciado, que ele fala sobre construção das termas no Império Romano e no Japão. Aí você me fala, qual que é a relação do Japão com o Império Romano? As duas civilizações, elas são apaixonadas por termas. O que são as termas, pessoal? As termas são umas salas que lembram muito uma sauna, né? Só que ela tem uma espécie de uma piscina, uma água condicionada, aquecida no local, né? Então é um banho relaxante. É uma prática que ela já era muito praticada lá no Império Romano e no Japão também. Aí o personagem principal, ele é um arquiteto dessas termas no Império Romano. Por acidente, ele acaba caindo, né, numa terma. Em vez de ele se afogar, na verdade ele sai no Japão contemporâneo. Então, nessa época, os italianos, a língua falada lá mais comum era o latim. Então ele sai no Japão falando latim e ninguém entendendo nada. Então qual que é a jogada do mangá? Essa interligação de viagem do tempo do personagem principal e até o Japão e conhecer a cultura sobre as termas japonesas e ele levar até o Império Japonês para ele poder melhorar os empreendimentos dele lá. Então lá ele vai agradando o imperador com o que ele conhece.
tem várias sacadas, assim, tipo, inteligentes, né, e bem engraçadas. Por exemplo, ele não tem como definir os japoneses, porque ele nunca viu um japonês no Império Romano, eles chamam de cara achatadas, né? Pode crer. E isso é bem bacana. E outra coisa aí que matou a pau aí, que eu gostei demais, cara, porque quando ele bebe o famoso Yakult lá do Japão, ele fala que é uma bebida dos deuses, cara. Não, Ele fala, é o iogurte de morango, é uma bebida que tem no Japão. Que é uma bebida láctea, né? O japonês chama de Ichigo-ore, né? Que traduzindo é o morango ao leite. Tipo um iogurte de morango, assim. E aí ele leva pra Roma, né? É muito boa essa história aí. Eu ia falar dela, inclusive. Então. É bem bacana essa transposição das duas culturas. Você vai entender como funciona o Império Romano, não só por causa das termas, outras questões, né? Questões culturais, e do Japão contemporâneo. E nisso tudo, entre a ligação o Japão e o Império Romano, tem uma única japonesa que ela é uma estudante de latim. Então ela é a única que consegue compreender ele. E aos poucos eles vão ter uma relação que vai se tornando um romance. Fica uma dúvida se ele vai ficar no Japão contemporâneo por ela, ou ela vai ficar no Império Romano por ele. Então é uma história muito bacana, cara. Que da hora, hein, cara? Vai ser legal. Muito interessante, hein? E a dobradinha, Betão? Traga mais um, rapidão. Dobradinha, vamos lá. E agora um outro aqui, eu gosto de intitular ele como O Senhor dos Anéis em versão ratos. São os pequenos guardiões. Já ouvi falar dele, hein? Já ouvi falar dele. Muito bacana, cara. É uma história no estilo medieval, onde os humanos não existem. E os ratos têm uma civilização muito parecida com esses filmes épicos, né? Que a gente costuma assistir e gostar bastante. A história, ela gira em torno de 3 ratos que são os principais, que eles são... os guardas, né, da cidadela lá deles. E o que acontece? Um comerciante, ele acaba sumindo, né, repentinamente, e eles são encaminhados de investigar esse caso e descobrir onde que está ele. Até que eles descobrem que esse comerciante, ele morreu, e com ele estava um mapa dos arredores e de como adentrar nessa cidadela. Todos os macetes, por assim dizer, né? Então, é uma história a lá também Game of Thrones, né? Porque fica muito aquela questão de suspense, de política, conspiração, quem é que quer adentrar, quem pegou esse mapa para adentrar na cidadela dos ratos, qual é a ideia, por que mataram ele, quem foi que fez isso. Então é uma história de mistério, cara, muito bacana. São 6 partes, foi completo, foi publicado tudo pela Conrad aqui. É muito bacana, viu, cara? É uma arte legal e, assim, todas as idades podem ler esse material. É bem bacana. Olha aí, muito legal, hein, Betão? Essa dobradinha aí foi muito interessante. Bom, seguindo o bonde aqui, vou eu. André, lá eu falei que ia falar de outro roteirista aí, falei do Brian K. Vaughan, e agora eu vou falar de um outro cara que tô gostando muito do trabalho dele. Estou falando de Tom King, senhores. Tom King é o novo roteirista do Batman. E agora vou trazer um material dele aqui que foi publicado pela Vertigo, né, aqui pela Panini, né, no Brasil. E o nome desse material é O Xerife da Babilônia. Não sei se os senhores tiveram contato com isso. Eu vi que foi lançado, mas não peguei, não. Eu achei fantástico. Bom, rapidamente, o que se trata o Xerife da Babilônia? Se trata exatamente de Oriente Médio, Estados Unidos, se trata aí de Afeganistão, e pós aí o 11 de setembro, o que aconteceu? As tropas invadiram, teve todo aquele bombardeio. O que aconteceu com o Iraque, com o Afeganistão, com essa parte toda? Eles tinham que reimplantar um novo governo lá para ir embora, né? Pro Obama tirar as tropas de lá e tudo mais. Ou seja, senhores, nós vemos a história toda contada aí pelo protagonista dela, que é um agente
que era um ex-policial em Los Angeles e acabou se oferecendo para esse trabalho, para ganhar uma grana extra, é claro, de ensinar os locais aí a serem policiais, serem agentes lá. Por isso ele acaba virando xerife do local. Só que começa a acontecer uns atentados e um dos recrutas dele, ele acaba sendo assassinado e ele começa a investigar isso. E aí a trama, ela se expande, ela começa a se expandir. Eu sou um apreciador do tipo de filme de guerra, principalmente Guerra do Golfo. Eu acho muito interessante o jeito que é filmado. E o quadrinho parece que quando você abre e você tá lendo, aquele clima árido, né? Quente, jorra areia na tua cara, areia do deserto, quando você abre o quadrinho. Porque a colorização, todo o traço do quadrinho é muito bem feito, e o roteiro do Tom King é envolvente pra caramba. E tem só uma curiosidade desse quadrinho aqui: o Tom King, ele é um ex-agente da CIA, tá? Ele ficou lá, ele participou dessa inclusão lá no Oriente Médio. Então, o cara sabe do que ele tá falando, viu? É muito bem feito. E é muito interessante você ter um cara que saiu desse tipo de profissão e virou quadrinista, roteirista de quadrinho. Isso é muito interessante. Por isso que trouxe o meu interesse para ler esse quadrinho. Seguindo aí a minha dobradinha, deixei ele por último, porque também é de um cara que eu respeito bastante. É um outro quadrinho americano. E esse quadrinho aqui se chama O Escultor. É de Scott McCloud. Ele foi lançado aqui em 2015, exatamente na CCXP, que ele foi lançado exclusivo lá. Não sei se foi exclusivo, a galera aí nos comentários que me corrija. Cara, esse quadrinho, o Scott McCloud tem o meu respeito, porque ele é um cara super estudioso da nona arte. E ele tem muitos livros teóricos sobre quadrinho aí. No momento não me vem o nome, e também eu acho nem interessante falar sobre isso. Mas vou falar sim do quadrinho em si. O Escultor conta a história do escultor, claro, óbvio, né? Que era até que um cara bom, que teve o seu momento bacana e de repente caiu no ostracismo. Era um cara muito novo, dedicado à arte dele, a esculpir coisas, né? E ele é todo baseado em Nova York. E por um acaso do destino, ele acaba encontrando uma entidade, né, que se apresenta para ele em forma de um tio dele já falecido, que concede para ele o poder de esculpir qualquer coisa com as mãos dele. Queria ser um gênio sobre isso daí, e que ele teria um tempo de vida para esculpir, fazer a obra dele e depois ele ir embora. Então essa entidade supostamente parece ser a morte que vai, né, levar ele depois desse tempo. É tipo um pacto que ele faz. Capeta, né? É o capiroto. Aí tem toda uma jornada que eu acho que não é interessante pra galera. Eu peço para que vocês vão atrás, né, e procurem esse quadrinho, que vale realmente muito a pena de ler. E no meio disso ele encontra o amor da vida dele. Quando ele não, até então a vida dele era muito apática e só mesmo voltada para a arte. E de repente nesse meio termo ele encontra o amor da vida dele e fica essa questão aí, né? Ser um grande artista ou viver o amor da minha vida. Só que aí a vaca já foi pro brejo, senhores. O pacto já foi feito. Então é interessante o desenrolar. Uma chapracona gigante aí de quase 500 páginas. É um tijolaço, mas vale a pena. O traço é muito bacana, muito bonito, inclusive. Não é um traço super realista, é cartunesco, só que ele flui muito bem, tanto o traço quanto as cores, que não é uma coisa... É um traço mais fino, não é uma cor tão chapada. Então, é um quadrinho que saiu aqui pelo selo Jupati Books, mas é publicado pela editora Marsupial. É o tipo de quadrinho que o bom apreciador aí da nona arte, e quem principalmente que tá na mesma pegada que a minha, que é se aprofundar aí no mundo dos quadrinhos, tem que ter na estante. É meio que obrigatório aí ter ele, o Escultor de Scott McCloud, e essa daqui é a minha última indicação. Só queria deixar umas ressalvas aqui, só rapidamente. São duas coisas. A primeira é que quando eu falei do Uma Noite em L'Enfer,
tem uma coisa muito interessante. Pra quem tiver o contato com o quadrinho, vai ver todo o lance do cabaré. E, senhores, esse cabaré existiu, tá? Isso que é chocante, ele realmente existiu. Então, quem procurar aí as imagens de Uma Noite na Infere e ver como é que é o cabaré onde eles estão, ele, de fato, ele existiu. E a segunda é até uma ressalva aí de um cara que eu encontrei aí recentemente aí no Ugra Fest, que nós estávamos falando do Manara e das mulheres incríveis que ele desenha, né? Quando o próprio Beto falou, ele não mede esforços. Não, quando é pra desenhar mulher, ele faz o que ele faz de melhor, né? Então vai a dica pra você aí, ouvinte, pra vocês dois também que talvez não conheçam, mas procurem a arte do Brão Barbosa. O cara é especialista em desenhar mulheres. E pra mim, tá aí no top 10 aí dos desenhistas de mulheres no mundo todo. Procure aí no Insta que talvez vocês encontrem alguma coisa do trabalho deles. Eu tenho praticamente quase tudo aí e assinado, inclusive. Então fica aí a dica. E bora, Pedrão, encerra aqui, traga essa sua dobradinha pra gente. Vamos lá. Foi até interessante você falar pra fazer dobradinha, que eu não ia falar desse gibi, mas já que você pediu a dobradinha, vai ficar interessante. Já vou até jogar, que é o Kick-Ass, do Mark Miller, e o mangá My Hero Academia, que tá saindo agora pela JBC. Por quê? O que tem a ver um com o outro, né? Os dois tratam do tema de super-heróis, mas de formas bem distintas, quase que contrárias. Por quê? Quem conhece o Kick-Ass, teve 2 filmes dele, né? Eu não gostei de nenhum dos dois, eu tô falando do Gibi. Do Gibi eu adoro, cara, eu acho muito louco, eu tenho tudo. É o moleque que é o nerdão, é tipo a gente aqui, conversando entre amigos, falando sobre super-herói. Ele fala assim, por que ninguém nunca tentou ser um super-herói, né? E aí ele veste uma roupa de mergulho e sai pra tentar ser um super-herói. E aí ele só se fode, né? É rolo atrás de rolo. A HQ é violenta pra caramba, mas é muito legal, vale muito a pena. O Kick-Ass, ele se passa num mundo onde não tem super-heróis. E, ao contrário disso, o My Hero Academia, ele se passa no mundo onde 80% da população nasce com superpoderes. Então é totalmente o contrário, né? Mas, justamente o protagonista da história nesse mangá, ele não nasce com um dom, eles chamam de dom esses poderes. E a sociedade, ela vive aquilo que é parecido com One Punch Man, aquela coisa daquele filme maluco lá de... como é que chama? Escola de Super-Heróis. Que existe... eu vi esse filme. Não, é terrível, mas a ideia só. Vamos focar na ideia. Existe todo um ministério que cuida dos super-heróis. As escolas são especializadas para preparar as crianças a se tornarem super-heróis, porque já como vem os super-heróis, junto dos super-heróis vem os super-vilões, né? Então eles criam toda uma sociedade para cuidar disso. E o protagonista, ele adora super-heróis, ele é super fã, mas ele não tem superpoderes, e o sonho dele era ser um super-herói. O super-herói nesse mangá, ele se tornou uma carreira. Assim como você é jogador de futebol, você é músico, no mangá ser herói é uma carreira a se trilhar. E como ele não tem superpoder, ele não se encaixa nesse meio, né? E geralmente no mangá, acho que os dons, eles despertam numa certa idade e ele já ultrapassou e não tem esperança de ter um dom. E em dado momento, ele desperta um dom, só que ele não tem controle sobre esse dom. Então, toda vez que ele vai utilizar, isso acaba danificando ele. Então, ele vai dar um soco, ele é monstruosamente forte. O soco dele é muito forte. Mas ele quebra, ele esmigalha o braço dele quando ele dá esse soco. E aí a história vem caminhando até onde eu li, assim, ele aprendendo ainda, tentando controlar esses poderes, até onde eu li ele ainda não conseguiu. Mas tem uma dinâmica bem legal, e esse mangá é essas séries shonen, né, que é pra crianças, é o mesmo estilo de Dragon Ball, Naruto, Cavaleiros do Zodíaco, é o mangá pra meninos, crianças lá do Japão, né? Esse tipo de série. Mas eu adoro esse estilo, então eu me divirto muito lendo. Olha aí, maravilha. E até que tem uma conexão um com o outro, né, Pedrão? Gostei da sua... Então.
Da colocação toda. O Pedrão mandou bem. Eu tinha outro gibi pra falar que tem a mesma pegada, mas deixa pra uma próxima aí. Sim, vamos guardar materiais, né, pra futuro podcasts aí, por favor. Deixa eu só fazer um comentário aí, André, que na dobradinha do Pedrão eu esperava outra coisa, né, cara? Eu esperava que ele fosse fazer uns origami aí, mas ele mandou bem aí na revisão dos quadrinhos, hein, cara? Ai. Meus queridos ouvintes, é com essa piada tão mal feita pelo nosso querido Roberto que nós estaremos encerrando aí. Eu tava tão contente que talvez esse programa ia deixar um quê de saudade, mas depois dessa piada eu acho que vai ser muito difícil deixar saudade aí. Certeza. USA! Bom, maravilha, meus amigos. Eu acho que nós fizemos uma ótima jornada aí com boas recomendações ou até mesmo experiências e trazer aí um pouco de conteúdo a mais aí pra galera, principalmente de quadrinho, que é uma coisa que a gente tanto ama, né? E que talvez foi... além do Beto, é a liga que nos uniu aqui, né? A maioria da tropa. Com certeza. Certo, senhores, vamos dar alguns recadinhos aí pra quem está nos escutando, Pedrão. Bora. Quem quiser compartilhar as experiências aí com a gente aí dos seus quadrinhos, ou até mesmo falar, galera, eu não gostei muito daquele que você falou, não, pode reclamar aonde, ô Pedrão? Então, qualquer recadinho, só mandar e-mail pra tropaderci@gmail.com. Maravilha! E aquele trabalho que é tão bem feito pelo nosso querido Mauricião, que tipo de trabalho que o Maurício faz aqui na tropa, ô Pedrão? Fala pra galera. O Maurício é o cara encarregado aí pelos posts tanto do Facebook quanto do blog, né? Acessa lá pra ver o trabalho dele, tropaderci.blogspot.com.br. No Facebook, facebook.com/tropaderci. Lá a gente também posta reviews de livros, de algumas outras coisas escritas pelos outros membros da tropa, mas quem edita a bagaça, o editor-chefe aí do blog e do Facebook é o Mauricião. Nós temos nosso Instagram e o nosso Twitter, @tropaderci, o canal no YouTube e no SoundCloud, onde você pode ouvir esse podcast que você está ouvindo agora, soundcloud.com/tropaderci e youtube.com/tropaderci, não tem erro. Olha aí, e como diz o nosso querido Roberto, estamos até nas páginas amarelas, se você vacilar. Já. Certo, senhor? Então é isso. Deixa aqui o meu agradecimento aos meus companheiros aqui da tropa, Pedrão e Roberto. Muito obrigado aí pelas suas indicações aí. Porra, eu anotei quase todas aqui e vou atrás de algumas. Deixo também o meu obrigado a você, ouvinte, que acompanhou essa jornada aqui na Nona Arte aí, nos nossos queridos quadrinhos. E espero você na semana que vem. Tem mais episódios aí da Tropa Dercy. Aguardem. Um abraço e tchau. Tchau, galera. Pessoal, e pra finalizar aí, aquele aviãozinho do Street Fighter parou, viu? Agora a gente tá todo com a cara inchada aqui, parecendo os caras quando perde. Então, até mais aí, nós vamos dormir um pouco. Beijo do Magão pra vocês. Qualquer recadinho, só mandar e-mail para tropaderci@gmail.com.br. Eu acho que não tem BR. Tem BR? Não sei se tem BR.